que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Maracanã ao vivo para você. Muito boa tarde, amigos da Rede Globo. Uma tarde de festa no Rio de Janeiro. Uma expectativa muito grande no Maracanã para Vasco e Fluminense. Mais uma decisão nesta fase da Taça de Ouro de 1981. Sai hoje do Maracanã mais uma equipe classificada para a quarta fase do Campeonato Nacional em sua Taça de Ouro. Um público muito bom nas dependências do Maracanã. Uma tarde belíssima, temperatura de 27 graus no Rio de Janeiro. As escalações de Vasco e Fluminense. O Vasco precisando apenas, ou podendo até perder de 2-0. Fluminense precisando de 3 gols de diferença esta tarde. As escalações confirmadas agora pelos repórteres Raul Quadros e Ricardo Menezes. Boa tarde, amigos da Rede Globo. Fluminense em campo com Paulo Vitor. Edivaldo é o lateral direito, número 2. Tadeu, o central, número 3. Edinho é o quarto zagueiro, número 5. E Rubens Galax é o lateral esquerdo, número 4. O meio de campo tem Delay, número meia dúzia. Gilberto, número 8. E Mário, número 10. O ataque com Robertinho, número 7. Cláudio Adão é o comandante de ataque, número 9. E Gilcimar, o ponteiro esquerdo, número 11. Boa tarde, amigos da Rede Globo de televisão. O Vasco de Zagallo joga com Mazzaropi, número 1. Rosemiro 2, Orlando 3, Ivan 4 e João Luiz meia dúzia. Dudu, número 5, Quina 8 e Marquinhos, número 11. Wilsinho 7, Roberto, capitão da equipe, número 10 e César, número 9. O trio de arbitragem tem Oscar Escôfaro no comando. O bandeira vermelho é Auxílio Walter Agostinho e o bandeira amarelo Ivo José da Costa. E o técnico Zagallo, sempre com sorte e agora tendo a vantagem de poder perder até por diferença de 2 gols. Zagallo, o time sai para cima do Fluminense ou fica esperando? Bem, o problema é a vitória. Nós estamos pensando unicamente na vitória. Só que o objetivo nosso é a fase seguinte. Se vencermos hoje, nós jogaremos a primeira partida fora de casa e a segunda em casa. Isso é importante. Bola já está rolando no Maracanã. Pode dar um grande jogo esse Vasco e Fluminense. Curtida no Vasco é só alegria. Pode até perder por 2-0. Você se recorda, na última quinta-feira o Vasco venceu o Fluminense no primeiro jogo entre as duas equipes por 2-0. Jogador Gilcimar, número 11 do Fluminense, substituindo hoje a Zezé. Foi expulso naquele jogo de quinta-feira. Aí você acompanhando agora a posição irregular de Cláudio Adão. Impedimento primeiro do jogo. Zezé que pode ir para o Flamengo. A decisão vai ser tomada amanhã. Adílio no Fluminense e Zezé no Flamengo. Isso pode acontecer amanhã, no encontro entre os dirigentes do Fluminense e do Flamengo. Estamos com 1 minuto de jogo. É a torre do Vasco, César. Rosemiro. Levantamento para Roberto numa boa bomba. Bateu na zaga do Fluminense em Edevaldo. É o primeiro escanteio da tarde. Momento de expectativa para o goleiro Paulo Vitor do Fluminense. Aí o jogador Wilsinho tomando posição para a cobrança do escanteio. A bater para trocar. Bem aberto. Rosemiro. A intenção de Dudu foi boa. Melhor para Edevaldo.
Aí Gilberto. Gilcimar. Boa pinta. Robertinho. Lance perigoso. Gol! Gilberto para o Fluminense. No cruzamento de Robertinho. Cláudio Adão. Surgindo Cláudio Adão para fazer Fluminense, 0 Vasco, de perna direita, ele o goleiro. Foi só empurrar, o único trabalho que teve Adão, número 9. Fluminense, 0 Vasco. E o Fluminense precisa agora só mais de 2. Que tal, Gerson, início de jogo? Boa tarde, Manucci. Boa tarde, amigo. Um início de jogo muito importante para o Fluminense, que consegue, aos 2 minutos, fazer o seu primeiro gol, já que ele precisa de mais 2. Ele estava precisando de 3 gols. Agora, eu não estou achando o time do Vasco atrás, não. O time do Vasco está bem na frente. E exatamente dando chance para o time do Fluminense, que precisa correr atrás. É o time do Fluminense que tem que jogar na frente. É aquele negócio que nós conversávamos antes. Perdido por 3, perdido por 1000, ele tem que sair, mesmo que ele leve gol. Olha aí o Cláudio Adão. O início de jogo arrasador do Fluminense. 3 minutos. Cláudio Adão, 1-0 Fluminense. Olha o VAR. Rosemiro. Tirando bem Gilcimar. Transando agora com Gilberto. Pode até bater daí. Esporte é vida. 81 anos do esporte na Globo. Ivan. Time do Vasco todo no campo de ataque. Agora pode ficar difícil. Cláudio Adão. Tadeu reclamando o toque do jogador César. Jogador João Luiz na cobrança do manual. César. Cruzamento para a grande área. Roberto não alcança. Wilson. Grande defesa de Paulo Vitor. Na ponta de Wilson. Pegando bem de perna esquerda. E um reflexo melhor ainda do goleiro Paulo Vitor. Reposição de bola da equipe vascaína. Falta cobrada por Orlando. Rebote é do Fluminense, Mário. Matou o lance. Pega a jogada, Guina. Bandeira não deu impedimento. A posição era legal de Roberto. Jogou no meio, Marquinho. Roberto de novo. Edinho. Deu a cobertura necessária para o goleiro Paulo Vitor fazer a defesa. Um momento de sufoco para a defesa do Fluminense. Exatamente. O Roberto, a posição do Roberto era legal, já que o Rubens Gala dava condição lá pelo lado esquerdo. E é perigoso, exatamente essa posição do Roberto, exatamente porque o Tadeu está avançando demais. Olha a chegada de Cláudio Adão, se virar. Virou com bastante perigo o atacante do Fluminense. Parece que o Oscar Escombro, o árbitro do jogo, já tinha marcado impedimento do ataque Fluminense. Não, foi foul. O Cláudio Adão sabe que ele não pode, dentro da área, com o back grudado a ele, ou um adversário encostado a ele dá uma bicicleta. É jogo perigoso. Estamos com 20 minutos e meio. Cláudio Adão fez e o Fluminense vence parcialmente 1-0. Levantamento de João Luiz. Wilson. Rosemiro. Roberto. Ficou difícil para virar. E aí está a falta. Uma grande chance para o Vasco da Gama. A cobrança de falta.
a 3 passos da grande área. O jogador Guina do Vasco está ali para atrapalhar, repare bem. Agora ele saiu. E olha, o Paulo Vitor abriu muito o seu lado esquerdo, hein? E é onde exatamente o Roberto deve meter a bola. Tem 3 ali que podem cobrar. Saiu o Roberto batendo com a perna direita, tocou na barreira. E aí ficou fácil para o Paulo Vitor. Delay. Levantando para o Abafa. Roberto tranquilizou tudo, jogou no meio para o César. Esporte é competição, 81 anos do esporte na Globo. João Luiz. Rosemiro outra vez. Abertura para Wilson na ponta direita. O Vasco está chegando lá. Sobra de Guina. À direita de Paulo Vitor. Mas foi uma boa chance, um grande momento do Vasco. Tiro final de Guina, quase da risca na grande área. Inteirinho está aí o Orlando para a cobrança da falta. Roberto, setor de puxeta, encontrar o César. Encontrou o Paulo Vitor. Contra-ataque do Fluminense. 2 contra 2, mano a mano. Tá aí, Gilcimar na entrada na grande área. Bateu em Mazarop, não há mais como fazer. Faltou tranquilidade ao ponta esquerda do Fluminense. Repare. Guina. Rosemiro. Wilson. Vai levando bem o Wilson. Já chegou à altura da grande área. Roberto. Marquinho. Sobrando para Rosemiro lá na ponta direita. Ainda é boa chance para o Vasco. Paulo Vitor. O torcida do Fluminense, a essa altura, sentiu um friozinho na barriga. Tomou fácil a bola o Fluminense. Cláudio Adão, contra-ataque rápido. Robertinho. Bateu Ivan, bateu pro gol. Entra acima do Mazarop. Tinha que soltar a bola, por obrigação. 30 minutos, 40 segundos. 1-0 Fluminense. O gol foi de Cláudio Adão há 2 minutos. Olha o Rosemiro. A chance para o Wilson. Paulo Vitor ainda tocou pela linha de fundo. Gritaria incrível a pequena área do Fluminense. Edevaldo, absoluto. Robertinho pedindo e recebendo. Posição é legal, não há impedimento. Já na linha de fundo, Orlando vai na marcação. O cruzamento. Gol! É o segundo do Fluminense. Gilcimar, camisa 11. Igualzinho ao primeiro. Cruzamento de Robertinho da linha de fundo. A bola passou por todo mundo, encontrou Gilcimar na esquerda. Ficou fácil. 2 Fluminense, 0 Vasco. 32 minutos, primeiro tempo. Vai melhorar e muito o jogo. O Vasco agora vai partir para cima do Fluminense, que precisa só de mais um gol. Nelsinho, qual é a preocupação agora? Como é que o Fluminense vai jogar para não tomar nenhum gol e fazer mais um? Bom, agora nós podemos jogar de igual para igual. O jogo começou agora, 32 minutos. Vamos tentar chegar ao terceiro gol. Resposta do Vasco com Rosemiro.
Ele presente para Gilberto. Guina. Olha que bola perigosa. Esporte é ação. 81 anos do esporte na Globo. Novamente para Robertinho nas costas de João Luiz. O cruzamento saiu. Ivan. Isolando pela linha de fundo. Zagallo, o que está vendo com o time do Vasco, Zagallo? Hein? Não, o lance, primeiro que o lance do segundo gol foi o lance, não o gol. A jogada foi impedida aqui, só estava impedido. É evidente que está aí 2-0 e o Fluminense está explorando aqui a ponta direita, por onde as coisas estão começando com muita facilidade. Tanto que eu botei agora o Wilson pela ponta esquerda, e apesar da nossa melhor jogada ser pela ponta direita com o próprio Wilson, eu botei aqui para fechar o setor. Olha o Edinho no apoio ao ataque. Mário, Gilcimar, grande bola pela esquerda, o cruzamento na trave. O tiro foi de Rubens Galaxy, uma bomba. A instrução do Zagallo não foi aquela não. Agora o Hélio Vígio entra em campo e dá uma instrução ao César. Não é para trocar o Wilson pelo Marquinho, não. Mandou destrocar tudo de novo, Zagallo. Rosemiro. Marcação de falta contra o Vasco da Gama. 41. Piorou, veio o César. Aí, ó. César tá aí na marcação também. Piorou o negócio. O Fluminense vai levando com Robertinho. Conseguindo a linha de fundo e sofrendo a falta. Foi a única saída do zagueiro Ivan do Vasco da Gama. Aí mais uma grande chance para o Fluminense nesse finalzinho de primeiro tempo. 42,5, 2-0 Fluminense. Cláudio Adão e Gilcimar. Quem está tomando posição é Mário. Levantamento, a cabeçada, Edinho. Gol! Edinho para o Fluminense. Ele foi encontrar o cruzamento de Mário. Foi encontrar Edinho na gaveta. Lá em cima, no último andar. A cabeçada certeira. Sem chance de defesa para Mazzaropi. 3 Fluminense. O que parecia impossível vai se tornando realidade. 0 Vasco da Gama. Nelsinho, falando sobre o time que chega aos 3-0. O time está realizando uma partida sensacional, com espírito de luta maravilhoso. E acho que lutamos para tentar esses 3 gols. Surgiram, vamos ver se conseguimos manter essa vantagem. O mapa da mina é a esquerda aqui, Nelsinho? Bom, está sendo. O Roberto está numa noite, uma tarde inspirada e está levando vantagem, então está sendo o lado forte da equipe. Vou acrescentando mais um buraco nessa mina aí. A defesa do Vasco da Gama. Quer dizer, lá, aquele miolo, qualquer um faz gol naquela defesa. Paulo Vitor. Jogando água fria nessa subida do Vasco da Gama. É impressionante o que o futebol reserva, hein, Zé? Exatamente. Você disse ainda há pouco que o torcedor do Fluminense que não compareceu, perdeu ou estava perdendo um espetáculo, um grande espetáculo. Eu não vejo um jogo bem disputado há muito tempo como esse aí. E o Nelson está certo. Esse time do Fluminense que está jogando aí foi o mesmo que ganhou o Campeonato Carioca, com aquela vontade toda, com aquela briga toda e fazendo jogadas certas. Logicamente, o time do Vasco peca em alguns setores, ou melhor, nos setores principais, no meio de campo e na defesa. O meio do campo não arma para o seu ataque e abre muito para o prejuízo na sua defesa. Por isso que está acontecendo. E se chegar a 5, tudo bem. Torcida do Fluminense enlouquecida pelas arquibancadas do Maracanã. E o banco do Vasco está todo ele com os nervos à flor da pele. O Fluminense tem mais uma falta, mais uma chance. 44,50. Amaiadinho.
Cláudio Adão devolveu para ele. Edevaldo. Uma grande tarde do Fluminense. Cruzamento. É claro. Final de jogo. Quando o Fluminense teria ido no escanteio. Final de jogo no primeiro tempo. 3-0 Fluminense. O amigo da Globo deve estar pensando em casa como serão esses 45 minutos finais. Daqui a pouquinho aqui no Maracanã. Que emoção que está reservada para este segundo tempo. Final de primeiro tempo, 3 Fluminense, 0 Vasco. Com esse resultado, está classificando o Fluminense, por incrível que pareça. Daqui a pouco voltaremos do Maracanã. Esporte é vida. 81 anos do... Voltamos ao Maracanã, no Rio de Janeiro, no reinício de jogo. 3 para o Fluminense, 0 para o Vasco da Gama. Temos 11 segundos de bola rolando. O Fluminense não trocou nada, apenas o lado do campo. O Vasco, a mesma coisa, não mudou ninguém. Voltamos ao Maracanã, no Rio de Janeiro. Temos 30 segundos do segundo tempo. Bola rolando para Fluminense 3, Vasco da Gama 0. O Fluminense só trocou de lado. Os jogadores são os mesmos da primeira etapa. O Vasco, a mesma coisa. Sai o Fluminense com um escanteio lá pela direita. Tirou a zaga do Vasco. Edevaldo levantando no sufoco. Edinho. Vai safando-se o Vasco da Gama. Roberto Rosemiro. Estava impedido o ataque do Fluminense, diz o bandeira amarela. O Vasco já decidiu. Se não garantir a classificação hoje, recorre ao Superior Tribunal de Justiça Esportiva, que deu condições de jogo a Tadeu, mesmo suspenso por 3 partidas pelo Tribunal Especial da CBF. É uma loucura o que faz a torcida do Fluminense pelas arquibancadas do Maracanã. Nem ela está acreditando direito nesses 3-0. Orlando. Marquinhos. Dudu. Virando o jogo para Wilson. Saída de bola que favorece ao Vasco da Gama. Rosemiro, Wilson. Olha a grande jogada. Tá valendo sim. O cruzamento. Entrou. É do Vasco da Gama. César. Gol! César acabou empurrando com uma dificuldade incrível para o fundo da rede. Um lance complicado. Muita gente na pequena área. Repare. César. 1 para o Vasco. 3 para o Fluminense. 2 minutos, segundo tempo. Jogando um pouquinho de água fria na torcida tricolor nas arquibancadas do Maracanã. Esfria o Fluminense, não, filho? Não, espero que não. O Fluminense voltou e voltou ainda bem. Vamos ver. Nesse lance do gol, bom cruzamento do Wilson. Agora, eu vi a bola tocar, antes de tocar no César, tocar no Edinho. E o Edinho tentando ainda tirar a bola de dentro do gol. É essa a impressão também do túnel do Fluminense. Está achando que foi gol contra do Edinho. Exatamente. Antes do César. Ele se embrulhou com a bola já ia entrando e o César entrou com tudo, inclusive com o próprio Edinho lá para a rede. Foi realmente uma jogada muito complicada. Outra vez o Vasco. Paulo Vitor. Vai transando o Vasco no seu campo ofensivo, Ivan.
Tá aí César. Wilsinho, aliás. Guina. Tentou colocar. De longa distância o cruzamento. Ivan. Vai jogando limpo, absoluto no lance. Roberto. Passe mal feito. Marquinhos. Bonito no lance. César. Tiro de Roberto. É o escanteio pro Vasco. Voltou animado pro segundo tempo. Batendo de perna direita. A subida. Subida de Roberto, incrível. Incrível como a bola não entrou. Incrível falha também do goleiro Paulo Vitor. Saiu totalmente vendido. Tem que dar um tapa na bola tranquilamente. Ele sai com a mão, é muito mais fácil. E o Roberto quase fatura. Posição de Tadeu. Gilberto. Contra-ataque do Vasco, Rosemiro. Marquinhos. Tá valendo sim. Batendo pro gol. Paulo Vitor. Grande defesa. Jogador Orlando. Guina. Tá chegando o Roberto. Dominou no peito, perdeu o equilíbrio. R$11.700.000. Jogador Wilsinho. 11.716.300 cruzeiros a arrecadação de Vasco e Fluminense. R$64.332 pagando. No detalhe, Gilcimar. Operação do Vasco, bola com Wilson. Rosemiro. Guina. Wilsinho. Vai chegando o Vasco, Roberto. Sobra de João Luiz. A bomba. Já bateu em alguém essa bola. Robertinho, lá pela ponta direita, ganhou a jogada, o cruzamento. Grande defesa de Mazzaropi. Era o quarto gol do Fluminense. Gilcimar. Orlando. Edevaldo. Pressão tricolor. Tirando o Dudu. Contra-ataque do Vasco da Gama, Roberto. Vai cair agora pelo meio. César. Deu tempo da defesa do Fluminense se rearmar. Mas a defesa do Mazzaropi foi um negócio incrível, hein? Wilsinho. Delay. Avaiadinho. Com muita raça. Contra-ataque do Vasco foi muito rápido. Obrigando o Paulo Vitor a sair com o pé direito. Sempre é bom lembrar, com esse placar, classifica o Vasco. Dudu. Bola de César, sobrando para Mário. Na dividida, melhor para Orlando. Roberto chegando, dominou no peito, olha o perigo.
dominada muito bonita do Roberto. Agora o Guina estava sozinho. Era um toquezinho para o Guina e o Guina faturava tranquilamente. Mário. Ele e Rosemiro. Galaxy. Bola sobrando para Gilberto na direita. A bomba. Não deu troco não, Mazzaropi. Grande defesa do goleiro do Vasco da Gama. Um tiro de Gilberto lá da entrada da grande área, pelo lado direito. Lá vai o Vasco, Marquinho e Roberto. Parou o jogo. Bateu na mão do Edevaldo. Bem próxima, repare bem, da linha da grande área, falta que favorece ao Vasco da Gama. Mas ele marcou obstrução, tá lá com o braço esquerdo levantado. Estamos na marca de meia hora de jogo. 30 minutos, segundo tempo, 3 Fluminense, 1 Vasco da Gama. Vamos entrar no chamado período crítico do jogo. Dudu e Roberto, próximos à bola. Dudu deve tocar de lado, repare bem. E a discussão sobre a barreira. Aí lá o Oscar Escóforo agora contou direitinho. E o Zagallo apavorado aqui que o Cloredão tá sozinho com o Ivan. Tá mandando o Orlando voltar também. Uma dificuldade a cobrança da falta, hein? Tá aí. Tá valendo não. Valeu! Você entendeu bem, sim. O juiz marcou falta contra o Vasco depois. Mário. Vai tocando e tocando mal a bola Fluminense. Tadeu. Zagueiro Adilson. Delay. Estão pedindo a bola dentro da área. O Fluminense vai mexer de novo. Aos 34 minutos, o técnico Nelsinho vai queimar a regra 3. Vai entrar Mário Jorge, número 16. O Vasco está no ataque com César. Wilsinho. Deixou o Tadeu batido. Vai evoluindo. Olha a sobra de César, tá valendo sim. Gol! César para o Vasco da Gama. Praticamente alijando o Fluminense. Consolidando a classificação do Vasco. Zagallo entra em campo, vai abraçar César. Manda todo mundo voltar para o campo. 35 minutos. César. 3 para o Fluminense, 2 para o Vasco. É como se estivesse vencendo o Vasco da Gama, porque esse resultado classifica a equipe alvinegra. E saiu o Mário para entrar o Mário Jorge. O Mário perdeu o Fluminense, a chance que estava nas suas mãos. Eu acho que devido ao cansaço, fazíamos tudo que deu no primeiro tempo, conseguimos 6-0. Realmente, o cansaço foi mais forte que o time do Fluminense, por isso nós perdemos. É o chamado gol da classificação. Exato, eu acredito nisso que o Mário falou. O time do Fluminense batalhou muito no primeiro tempo. Cansou realmente. E o time do Vasco soube aproveitar esse cansaço e reagiu no segundo tempo. Agora, a sua defesa, eu dizia 2 minutos atrás, antes do gol, de que estava tudo aberto. E você, Vanucci, cantou. Driblado o Tadeu e ele parou na intermediária. Ele não seguia atrás do adversário. Aí, resultado, explodiu tudo lá. E sobrou para o César. Aí agora vai explicar para impedimento, não é impedimento. Aí, né, a coisa já ficou feia. Quem ganha com tudo isso é o torcedor. Que jogo!
Há muito tempo que não se via um jogo tão disputado. Durante todo momento, todos os segundos, por toda parte do gramado do Maracanã. Roberto. Wilsinho tá pedindo bola, você viu. Quem ganha é Dudu. Agora recebeu o Wilsinho. E lá vai ele. Já na grande área. Repare, 3 jogadores do Fluminense para marcá-lo. Lá vai César, o herói da torcida do Vasco esta tarde. O tiro. E a boa colocação de Paulo Vitor. Aí o turno do Fluminense. Ainda paralisado o jogo no Maracanã. 40 minutos e meio. 4:30 para terminar. Ninguém arreda pé do Maracanã, a não ser alguns torcedores do Fluminense, é claro. Aí a cobrança do escanteio. Foi um momento incrível. Que perigo incrível para o gol do Vasco. Só fosse bem. Marquinhos. Adilson. Lateralmente para Rubens Galaxy. A esta altura é Dinho lá na frente. A torcida do Vasco faz uma festa no Maracanã. E o Zagallo ri, derrotado, mas ri pela classificação, né, Zagallo? A classificação foi importante. Aí João Luiz. Vasco da Gama deve pegar a Ponte Preta na fase seguinte do Campeonato Nacional. Ponte Preta que está derrotando o Náutico por 2-1. O Ivan está caído fora do gramado ali atrás do Ivan gol. de fora, hein? Atrás do gol do Mazzaropi há muito tempo. Tem que ninguém se aperceber. Agora que o médico Clóvis Munhoz do Vasco chegou lá e está aí no Santana. E o Zagallo já mandou entrar Léo, número 13, no lugar de Ivan. Com esse resultado aqui no Maracanã, Fluminense 3-2 e o 2-1 da Ponte lá, o primeiro jogo Vasco e Ponte será aqui no Maracanã, quarta ou quinta-feira. E a decisão no domingo em Campinas. Tá aí João Luiz. Aí está a Galaxy. E a saída de bola pela linha de fundo, o escanteio para o Fluminense, talvez uma das últimas chances para a equipe tricolor. A cobrança, Mazzaropi. Voltou o Ivan. Em Porto Alegre. Internacional e Atlético Mineiro confirmando o placar, 1-1. O Léo tem que entrar porque ele já assinou a súmula. O Ivan tem que sair. Tem que sair alguém. Rebatendo o Edevaldo. Com o resultado de Porto Alegre de São Paulo, Inter e São Paulo se enfrentam no meio da semana. Tá aí Adilson. Abertura de delay muito mal feita. Esporte é vida, 81 anos do esporte na Globo. Rapaziada do Vasco da Gama tomando a água do Santana. (44:50). Substituição já foi feita. Léo no lugar de Ivan. Isso no Vasco. Rosemiro. 45 minutos. Aí o Wilsinho. César. Sobra outra vez para o Wilsinho. Guina.
aparecendo o João Luiz. Final de jogo. Está classificado o Vasco da Gama. 3-2 Fluminense, mas a vaga é do Vasco. Tadeu, depois de 3-0 não deu para aguentar, né? Eu acho que nós tomamos um gol logo no início, não estava previsto. E por isso eu acho que a nossa equipe abalou um bocado. Agora vamos ver agora no próximo campeonato. A equipe continuando a treinar. E ver se vamos ganhar esse bicampeonato carioca. Aqui o César. Conseguimos nos recuperar no segundo. Levamos a coisa mais a sério, conseguimos fazer os gols, o necessário para a classificação. Dudu saindo aqui ao lado de Roberto. Dudu, um grande resultado. Não ganharam, mas levaram. O importante é até na final, entende? Pô, nós ganhamos aqui para não perder de 3. Pô, o Fluminense botou 3 no primeiro tempo. Pô, todo mundo bobo no primeiro tempo. O Fluminense deitando e rolando. Merecia até um placar mais justo, mais dilatado aí no primeiro tempo. Pô, no segundo tempo nós acertamos, procuramos marcar em cima e conseguimos 2 gols que nos dá esse direito de chegar mais um passo aí da final. Bom, eu vou falar com o Delay. O Fluminense ganha, mas não leva, né, Delay? Realmente, eu acho que nós conseguimos um primeiro tempo excelente. Eu acho que forçamos até demais a barra, compreende? Conseguimos uma vantagem de 3-0, mas não foi possível segurar. Acho que agora a gente levantar a cabeça. O importante é que o Fluminense mostrou que tem time para ganhar desse time do Vasco, compreende que eles falaram que a gente não tinha. Nós mostramos hoje que temos. O Fluminense ganhou, mas não levou, Guina. Levaram vocês. É claro que o time do Fluminense lutou bastante no primeiro tempo. E o time do Vasco vacilou no primeiro tempo. Eu acho que agora no segundo tempo o time do Vasco mostrou luta, mostrou coração. É isso aí, acho que a gente conseguiu os 2 gols. Poderíamos ter conseguido mais, mas o que importa pra gente mesmo é a classificação. Aí a grande festa dos jogadores do Vasco da Gama, todos animados com esse placar, apesar de ser desfavorável, mas que lhes garante a vaga para a fase número 4 da Taça de Ouro 1981. Futebol, a Taça de Ouro nas quartas de final. 40 times começaram correndo atrás da bola no maior campeonato do mundo, mas agora só 8 ainda podem continuar sonhando com o título brasileiro. O Fluminense caiu na realidade, foi eliminado no melhor da festa e num dos melhores jogos do campeonato. E realista toma uma decisão que chega a surpreender na quase sempre relação servil que os clubes mantêm com a CBF e com o Conselho Nacional de Desportos. O Fluminense ganhou, mas não levou. Como consolação, recebeu um troféu dado pela CBF, comemorativo aos 40 anos do Conselho Nacional de Esportes. O Fluminense não aceitou o troféu e vai devolver. Devolver por quê, Rafael? Eu cheguei no vestiário aqui, depois de ter realmente me enchido a alma de alegria pela exibição de futebol, de beleza técnica que o time do Fluminense deu hoje. O futebol brasileiro na sua esplendor, na sua velocidade, no seu empenho, na sua determinação de vitória. Cheguei aqui, logo depois que o jogo acabou, encontrei um troféu da CBF deixado aqui e apenas o Fluminense terá a maior honra de recebê-lo no momento em que a CBF realizar campeonatos mais inteligentes, mais bem organizados, mais rentáveis e que não desqualifiquem um time que exibiu esse belo futebol que o Fluminense exibiu hoje. O Flu jogou mesmo um belo futebol, um futebol audacioso, todo ofensivo, mas o Vasco também mostrou virtudes, a união de seus jogadores, como revela Mazzaropi. Jogadores também na escada do túnel, se juntamos, abraçamos uns aos outros e demos um grito de guerra de que era coração, era garra, era o time do Vasco da Gama, era a nossa classificação dentro dos 45 minutos. O Vasco perdeu o jogo, mas ganhou a classificação. E César, responsável por isso. Primeiro gol você empurrou Edinho, bola, foi tudo pra dentro. Não, acho que eu não empurrei, eu conferi a O jogada. Edinho disse que empurrou. Agora ele pode chorar à vontade, a classificação já está em São Januário. O importante agora é nós pensarmos no próximo jogo, que vai ser mais difícil ainda contra a Ponte Preta aqui no Maracanã. E nós só temos uma coisa, conseguir essa vitória, aí a gente vai pensar no empate.